Paz do Senhor, povo de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, a partir do verso 14. E Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele sua mão. E Eliseu pôs sua mão sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. Abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou, e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca, até os consumir. Diga amém. Senhor, muito obrigado por tudo que tem sido feito até agora. Mas eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nessa noite coloque esta pequena palavra dentro do nosso coração nessa noite e nos abençoe ainda mais, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar. Eu quero dizer para você que a hora já está bem elevada, mas eu prometo que vou ser breve, amém? Preste atenção um pouquinho nesse momento, aonde você estiver aí andando, preste atenção nesse momento da palavra. Falar do profeta Eliseu é algo tremendo, porque Eliseu foi o único na Bíblia que, depois de morto, a Bíblia fala que um defunto caiu sobre os seus ossos e esse defunto reviveu. Imagina você ver alguém encostar no osso de outro e esse alguém voltar a ter vida. Foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu estava sepultado e aí, naquela época, os sírios estavam tomando conta daquela cidade e jogaram o defunto. Tinha uma família que estava enterrando um defunto, jogaram no cemitério lá de qualquer jeito, e o defunto caiu em cima dos ossos de Eliseu e voltou a viver. Mas veja, a Bíblia fala que o rei Joás, a gente lê aqui que esses reis só fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Imagina uma pessoa que ela só faz o que é mal perante os olhos de Deus. Eu fui uma dessas. Eu só fiz o que era mal, traficando droga, trabalhando para a Falange Vermelha, desobedecendo meu pai, vi meu pai ser assassinado, tio, tia,
primo. Minha mãe se trancou dentro de um banheiro, escreveu um bilhete para nós, os filhos, dizendo que preferia morrer do que ter a vergonha de visitar seus filhos na cadeia. Minha mãe pegou uma gilete e cortou os pulsos e sentou na beira do vaso sanitário ali e ficou esperando a morte chegar. Por quê? Porque os filhos só fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. Fui uma pessoa que nunca quis saber de igreja. Chamava crente de maluco, chamava pastor de ladrão. Já mandei tirar uma corneta de cima da Assembleia de Deus da favela do Muquiço, porque eu não gostava nem do barulho que os crentes faziam. Eu, quando vi um pastor, ele vinha andando por dentro da favela, eu dizia que ele era meu concorrente. Eu não gostava de pastor, muito menos de crente. Por quê? Porque fazia o que era mal perante os olhos do Senhor. E você? O que você tem feito? Mas a Bíblia fala que Joás estava perdendo território para os sírios. Israel estava encolhendo por causa do pecado dos reis. E diz a Bíblia que ele foi procurar o profeta Eliseu. Ele se lembrou. Feliz é o homem e a mulher que, quando ele está em situação difícil, ele se lembra de Deus, se lembra de Jesus. A Bíblia fala que o rei se lembrou do profeta. Ele sabia que em Israel havia um profeta e que as coisas estavam perdidas, mas a história poderia mudar. As coisas estavam difíceis por causa do seu pecado, mas havia em Israel um profeta e a situação poderia ser revertida. Mas quando Joás chegou à casa do profeta Eliseu, encontrou um velho, doente, moribundo. Ele estava doente de uma doença que diz a Bíblia que o profeta ia morrer. E quando o rei chegou lá na casa de Eliseu, que encontrou ele lá morrendo, velhinho, diz a Bíblia que o rei começou a chorar e a gritar: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Por que o rei gritava: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros? Porque o rei estava se lembrando do profeta nos seus feitos, quando Deus usava ele. Feliz é aquele que se lembra de nós. Quando alguém se lembra da gente e que se lembra das coisas boas que a gente faz. É terrível quando alguém se lembra de alguém e só se lembra das coisas erradas, das coisas ruins que ele fez. Quando se lembra de um pai, ele era cachaceiro, ele era beberrão. Quando se lembra de um filho, aquele filho era maconheiro, era drogado, aquela filha vivia na prostituição. Quando as pessoas se lembram de mim, quando eu vivia na Falange Vermelha, só se lembram das coisas ruins. Me chamavam de vagabundo, traficante, maconheiro, Renatinho,
jogava futebol com cabeça de bandido, era ruim, entrava dentro dos colégios para viciar criança. Era o Renatinho da Falange Vermelha, comandando a zona sul do Rio de Janeiro com mais de 100 homens. Era assim que se lembravam de mim. Esse não prestava, esse não valia nada. O dia que você partir, como que as pessoas vão se lembrar de você? As pessoas vão se lembrar de você como uma boa mãe. As pessoas vão se lembrar de você como um bom pai, um bom filho. Você tem sido uma boa pessoa. Você tem sido uma criatura abençoada, que as pessoas vão se lembrar de você e vão dizer: olha, eu me lembro daquela irmã, era uma bênção, daquele irmão, daquele filho, olha que coisa maravilhosa. O rei, quando olhou para o profeta, se lembrou de como Deus usava ele. Oh, aleluia! O rei, quando se lembrou do profeta que olhou para ele, ele começou a gritar: oh meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Ele estava se lembrando de uma história que o profeta viu, a cidade sendo cercada, as carruagens de fogo. Ele estava se lembrando do auge da história do profeta, quando ele era jovem, que Deus usava ele de uma forma tremenda e poderosa. E o rei começou a chorar desesperado. E agora? Só que o profeta Eliseu, ainda velho, porque quando Deus é na nossa vida, quando a gente procura fazer o que é certo diante do Senhor, ainda velho, Deus vai te usar. O profeta velho, doente em cima da cama, chamou o rei e disse: rei, toma o arco e a flecha. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim: tem que pegar o arco e a flecha. Pega o arco e a flecha, irmã. Olha aí para o lado e diga: pega o arco e a flecha. Diga: pega o arco e a flecha. O que era o arco e a flecha? Diga: arma de guerra. O profeta chegou para o rei velhinho e disse: pega o arco e a flecha, rei. Arco e flecha, ali era a arma que ele tinha, era a arma de guerra. O arco e flecha aqui é o seu ministério, é o teu chamado, é aquilo que Deus colocou na tua mão. Você tem que pegar. Se Deus colocou o ministério de orar, começa a orar. Se Deus botou o ministério de louvor, abre a tua boca e glorifique a Deus e louve ao Senhor. Se Deus colocou o ministério da palavra, esse é o arco e a flecha que Deus te deu. Use. Pegue o arco e a flecha que Deus te deu. Às vezes a pessoa desiste. Eu tenho 33 anos na presença do Senhor. E eu me lembro que eu sentava no primeiro banco da igreja e eu olhava para a boca do meu pastor e eu dizia: um dia eu vou pregar, um dia eu quero pregar igual esse pastor, um dia eu quero pregar igual ele. Meu Deus, será que eu vou conseguir? E o meu pastor pregando, eu ficava ali olhando para ele. Eu jamais pensei que eu ia sair para pregar o evangelho, jamais pensei que ia ser pastor. Mas um dia Deus colocou na minha mão o arco e a flecha. Um dia Deus colocou um chamado na minha vida e eu sabia que eu tinha que pegar ele e começar a trabalhar, porque é assim que Deus quer. Olha aqui para mim, primeira coisa que você tem que fazer: pegar o arco e a flecha. Olha para o irmão do lado de: pega o arco e a flecha, irmão. Se posiciona. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E às vezes você está parado, o seu arco está enferrujado, a tua arma de ferramenta, a ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos, essa arma de guerra está enferrujada. Olha aqui para mim, pega o arco e a flecha. Se Deus te deu um ministério de profeta, se posicione, abre a tua boca e profetize. Se Deus te deu o ministério da palavra, se posicione e abre a tua boca e deixa Deus te usar. Eu me lembro uma vez, pastor, que eu estava num culto e tinha uma irmã que ela estava de boca fechada e ela eu olhando para a irmã e ela e eu não entendi. Ela: Deus usa outro, eu não.
e ela gemendo, porque Deus estava dando a ela uma revelação, Deus estava dando a ela uma palavra, e ela dizendo usa outro, usa outro, usa outro. Não, é preciso você entender que se Deus te deu, use, pega esse arco nas tuas mãos, pega o ministério que Deus confiou em você, se posicione nesta noite, porque Jesus está voltando. Eu me lembro que eu cheguei para a irmã e disse: deixa Deus te usar, irmã. E ela, outro, Deus usa outro. Deus não quer outro, Deus quer você. Deus confiou em você, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério, Deus te deu o ministério do louvor, Deus te deu o ministério da intercessão, Deus te deu o ministério da oração. Porque tem pessoas, pastor, que ela é quando Deus dá o ministério, é tremendo. O arco e a flecha, por exemplo, da intercessão. Tem gente, irmãos, que quando se levanta de madrugada e fala assim: Senhor, parece que o céu para só para aquela pessoa. O ministério dela é orar. A voz dela mexe com o ouvido de Deus. A voz dela faz os céus parar. Quando aquela pessoa abre a boca e diga: Senhor, Deus, isto é para tudo, para o céu, para os anjos. Porque aquela serva levantou e ela abriu a boca. Porque o arco e a flecha que Deus te deu é da oração, é da intercessão, e você não pode parar. Deixa Deus te usar. Tem outros que o ministério, o arco e a flecha é o louvor. Irmãos, como é bom ver os irmãos louvar o Senhor. Tem o dom, Deus colocou o arco e a flecha do louvor na mão. Irmãos, como é que pode? Eu me lembro, irmãos, eu era traficante de droga, eu falava gíria, eu estava dentro da igreja e eu dizia: meu irmão, como é que é, compadre, aí, como é que é a parada? Eu não conseguia parar de falar gíria, porque a minha vida toda foi dentro do tráfico da droga, dentro do Rio de Janeiro, e eu não sabia, dentro da igreja, e não sabia falar outra coisa a não ser gíria. E aí, compadre, aí, meu irmão, a paz do Senhor, compadre, aí, era assim que eu falava. Irmãos, eu era uma pessoa praticamente analfabeta, sem cultura, sem nada. A minha vida foi carregando revólver. Eu entendia de fuzil, entendia de bala, entendia de maconha, de cocaína, que era uma cocaína pura. Tudo isso eu entendia, mas eu estava dentro da igreja ali e eu não entendia, não tinha cultura nem para saber ler a Bíblia direito. Mas, irmãos, um dia Deus olhou para mim e disse: tu vai pregar a palavra, tu vai pregar a palavra, tu vai pregar a palavra, tu vai pregar a palavra. E eu disse: meu Deus, eu me lembro uma vez que eu estava no monte orando, e lá no monte eu cantava: Senhor, tu sabes o anelo que é minha alma, é como fogo bem aceso no meu coração. Senhor, me envie para pregar, me envie para falar. Irmãos, eu desci daquele monte uma vez, eu estava dentro do culto quando o pastor disse: meu irmão Renato, Deus mandou te dar uma oportunidade para você trazer uma palavra para a igreja. Irmãos, a primeira vez eu comecei a tremer, a minha mão balançava, e eu com medo, e eu sem saber o que ia falar, e de repente eu fechei o olho e disse: agora ou nunca. E naquele momento Deus me deu graça e unção diante daquela igreja, para pela primeira vez falar do poder de Deus. 33 anos que eu prego o evangelho, 33 anos falando de Jesus, já ganhei milhares de almas, só de pastores, tem 40 pastores que foram ovelha minha, e hoje são pastores de igreja, que eu tirei das drogas, e hoje estão na obra, 7 casas de recuperação que eu abri, mais de 46 igrejas implantadas no Brasil. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para você: se o Senhor te deu o arco e a flecha da palavra, deixa Deus te usar. Olha para a pessoa do seu lado e diga: pega o arco e a flecha, irmão. Deus vai te cobrar se esse arco e essa flecha está enferrujada. Eu vim para cá enfermo. Eu vim para cá, os médicos disseram para mim: pastor, tu não pode viajar, só tem que ficar. Eu disse: doutor, eu tenho que ir, eu tenho compromisso com o pastor Deoclésio, eu tenho que ir lá. Ele disse: não vá, pastor. Eu disse: o senhor vai ter que me dar um remédio forte aí, mas infelizmente eu vou ter que desobedecer o senhor, porque eu tenho compromisso, quando eu voltar eu faço o que o senhor quer, eu tenho que fazer uma cirurgia. E eu vim,
Porque tem um compromisso com a palavra. Porque tem um compromisso com o evangelho. Eu não tenho compromisso com ninguém. O compromisso da gente é com Deus. E nós estamos aqui com isso, comprometido até o pescoço com Deus. Nós viemos aqui fazer a obra. Isso aqui não é um movimento político. Aqui não é nada disso. Aqui é para pregar a palavra, para falar de Jesus. Porque o arco e a flecha da palavra Deus deu a todos nós aqui para fazer. Vamos fazer. O Senhor usou o profeta e disse: rei, pega o arco e a flecha. Vem aqui, irmão, por favor. Deixa aí. Só que o profeta falou para o rei: bota a mão em cima do arco e a flecha. Bota aqui, bota a mão em cima. Foi isso que o profeta falou. Põe a mão sobre o arco e a flecha. E o profeta veio com a mão em cima e fez assim, ó. Segurou. Você sabe o que quer dizer isso? É como se o rei estivesse dizendo, o profeta estivesse dizendo para o rei: ei, pegou o arco e a flecha? Diga, peguei. Peguei. Pegou mesmo? Peguei. Agora, espere o tempo de Deus. Você está entendendo? Não vai sair atirando que tu vai atirar errado. Não vai sair por aí dando flechada para tudo quanto é lado que está errado. Espera o tempo de Deus, acalma. O profeta segurou a mão do rei. Porque obrigado, irmão. Porque o arco e a flecha, ele é para ser usado? Diga é. Diga é. Mas tem que ser no tempo de Deus. Quantos pregadores tem por aí imitando Marco Feliciano? É carbono, pastor. Não é nem xerox, é carbono. Tem uns que faz assim, tem outros. Irmãos, eu fico olhando. Grava um DVD, grava um CD, sai por aí imitando os pregadores evangélicos. Por quê? Porque simplesmente ele pegou o arco e a flecha, saiu antes do tempo, não esperou a hora certa, não esperou o momento certo. Tem que aprender a esperar o tempo de Deus na sua vida. Se você tem que fazer um seminário, faça. Se você tem que estudar, estude. Se você tem que buscar e pagar um preço para Deus te usar, pague para Deus te usar. Mas espere o tempo de Deus na sua vida. E cantor, pastor Deoclésio, tem cantor e cantora que dá para vontade de jogar o CD lá no meio do mato. Eu já botei CD de cantor no meu carro, que eu tive que abrir o vidro de sangue de CD, sai por aí pregando, sai por aí tocando, irmãos, uma coisa sem pé, sem cabeça, sem nada, porque pensa, simplesmente não esperou o tempo de Deus. Olha aqui para mim, se o teu ministério é louvor, espera o tempo de Deus para Deus te usar. Se é o ministério da palavra, acalma. Eu nunca vi uma geração de tanto pastor como tem hoje, pastor. Eu nunca vi pastor para tudo quanto é lado. Eu, quando fui consagrado, eu me lembro, eu tenho 28 anos de pastor consagrado, 28 anos só de pastor. Eu passei por uma junta de concílio de pastores, junta examinadora, para poder saber, 10 homens me perguntando perguntas, se eu não podia errar, não podia responder nada errado, perguntas difíceis da Bíblia, do Apocalipse, perguntas sobre a vida, e ali você passar por uma prova, porque você tem que se preparar, você tem que preparar a vida para poder saber o que prega. Hoje tem pastor que não sabe o que é. Está aí no Facebook um aí, que adulterou, porque pegou um texto da Bíblia dizendo que tinha que ter relação com uma mulher adúltera. Está no Facebook aí, todo mundo aí vendo. Um pastor com 12 ovelhas. Por quê? Pegou simplesmente o arco e a flecha,
e botou na mão, disse: é que Deus é comigo, e agora vamos lá. Acha que é expulsar demônio, acha que é só orar pelo enfermo. Não, é preciso ter palavra, é preciso saber que Jesus está voltando, e as ovelhas precisam ser mais exigentes. Você está entendendo, igreja? Levanta a mão e dá um glória para Jesus. Espere. A mulher estéril olhou lá para a mulher.